Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula anterior nós falamos sobre substantivos, nós vimos a classificação desses substantivos, certo? Na aula de hoje nós falaremos sobre a flexão desse substantivo, tá certo? Então esse vídeo ele será exibido nas escolas Antônio Jesuíno e Paulo Ferraz, viu? Parceria das professoras Soelma, Vilani e Ivane. Então, vamos começar falando sobre o gênero do substantivo. O que é esse gênero do substantivo? O gênero do substantivo serve para indicar se essa palavra é uma palavra masculina ou uma palavra feminina. Então, o gênero do substantivo pertence ao gênero masculino os substantivos diante dos quais colocamos o artigo o e ou porque aqui são artigos masculinos, certo? Vejamos aqui alguns exemplos. Ó. O cachorro, então, cachorro é uma palavra masculina. E o que está determinando que essa palavra é masculina é o emprego do artigo o, certo? Um menino, um poema. Então, todos esses substantivos aqui nós classificamos como sendo substantivos masculinos. Pertence ao gênero feminino os substantivos diante dos quais colocamos o artigo a ou uma, porque aqui são artigos femininos. Vejamos aqui os exemplos. Ó. A baleia, então baleia é uma palavra feminina, veio acompanhado do artigo feminino. A estante também é um substantivo feminino. Apesar de não ter terminado em a, terminou em e, o artigo aqui está determinando que essa palavra é uma palavra feminina. A foto, então a foto é um substantivo feminino. Então vamos falar um pouquinho sobre esse gênero. O gênero do substantivo, ele recebe duas classificações. Eles podem ser classificados como substantivos biformes e substantivos uniformes. Vamos falar primeiramente dos substantivos biformes. Bi, porque são duas formas. Então os substantivos biformes, eles apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. Vejamos aqui os exemplos. Ó. O homem é o substantivo masculino. Quando eu quero me referir ao feminino, eu coloco a mulher. O pai é um substantivo masculino. A mãe é o feminino. O cavalo é o masculino. A égua é o substantivo feminino. O aluno é o substantivo masculino. A aluna é um substantivo feminino. Então, vocês observem que esses substantivos biformes, eles vão apresentar uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Já nos substantivos uniformes, isso não vai acontecer, né? Então, vai ser uma única palavra que vai ser utilizada tanto para o masculino como para o feminino. Vejamos aqui, ó. Os substantivos uniformes apresentam uma única forma para o masculino e para o feminino, ou seja, uma única palavra. Esses substantivos uniformes, eles ainda são classificados em epicenos, comum de dois gêneros, e sobrecomuns. Os substantivos epicenos, eles são utilizados somente para animais, certo? E para podermos saber se esse substantivo, se esse animal é do sexo masculino ou do sexo feminino, nós vamos empregar a palavra macho ou a palavra fêmea. Vejamos aqui, ó. O besouro. Então, o besouro é um substantivo masculino. A palavra em si, besouro. Mas para sabermos se nós estamos falando do besouro masculino, no caso, o besouro macho, nós vamos ter que acrescentar a palavra o besouro macho quando estivermos nos referindo ao sexo masculino. E se nós falarmos do sexo feminino, nós vamos dizer que o besouro fêmea, certo? Então, o que vai diferenciar o masculino do feminino é a palavra macho e a palavra fêmea. A mosca. Então, a mosca macho, quando eu me referir ao masculino, e a mosca fêmea, quando me referir ao feminino. A cobra macho, masculino, e a cobra fêmea, feminino, certo? Já os substantivos sobrecomuns é um só gênero para as pessoas do mesmo sexo, tá certo?
Então, a palavra, independente se a palavra é uma palavra masculina ou feminina, ele vai ser empregado para ambos os sexos, tanto masculino como feminino. Vejamos aqui, ó, o indivíduo. O indivíduo é um substantivo masculino, só que essa expressão, o indivíduo, eu vou utilizar tanto para homem como para mulher, masculino e feminino. A criança é uma palavra feminina, só que a criança eu vou empregar tanto para o masculino como para o feminino. A pessoa é uma palavra feminina, só que eu vou utilizar para ambos os sexos, masculino e feminino. O cônjuge é uma palavra masculina, só que eu vou utilizar tanto para o homem como para a mulher, certo? Já os substantivos comuns de dois gêneros, quando o gênero do artigo faz a distinção, ou seja, é o artigo que vai dizer se eu estou me referindo ao masculino ou ao feminino. Vejamos aqui alguns exemplos. O estudante, a estudante. Então, quando eu falo o estudante, eu estou me referindo a um estudante do sexo masculino. Quando eu digo a estudante, esse azinho aqui está determinando que eu estou me referindo a uma estudante do sexo feminino. O jovem masculino, por causa do artigo, o jovem. A jovem feminino, por conta do artigo a, certo? O artista é uma pessoa do sexo masculino. A artista é uma pessoa do sexo feminino, certo? Então, só recapitulando. Epiceno eu vou utilizar somente para animais e para isso eu vou ter que utilizar a palavra macho ou fêmea para poder distinguir o sexo. Sobrecomum é uma única palavra que é empregada para os dois gêneros, masculino e feminino. E comum de dois gêneros, o que vai distinguir a palavra masculina da feminina é o artigo o ou o artigo a. Vamos falar agora sobre o grau do substantivo. O grau do substantivo é para indicar se essa palavra ela foi empregada dentro do contexto, se ela está empregada lá no contexto na forma normal, se eu aumentei o tamanho dessa palavra, né, desse ser, ou se eu fiz a diminuição. Então, o grau do substantivo indica a variação do tamanho do elemento. Pode indicar a diminuição, quando a gente diminuir, ou o aumento do tamanho normal do elemento. Vejamos aqui, ó. Diminutivo, diminui o tamanho do elemento. Peixinho é porque é um peixe pequenininho. Menininho também é um menino pequenininho. E casinha porque é uma casa pequena, não é isso? Observem que eu utilizei sufixos, né? A palavra aqui é peixe, a palavra normal é peixe. Para eu poder dizer que essa palavra está no diminutivo, eu utilizei o sufixo inho. Observem aqui, ó. Inho e inha. Então, esse sufixo aqui é o que vai determinar que essa palavra está na forma diminutiva. Já o aumentativo, ele aumenta o tamanho do elemento. Peixão é porque é um peixe grande, não é isso? Meninão é porque é um menino grande. Casarão, porque é uma casa grande. Observem também que a alteração foi aqui justamente no sufixo, né? A palavra normal é quem? Peixe. Então, eu tirei o e coloquei o ão para dizer que essa palavra foi empregada na forma aumentativa. Ó, menino é a palavra normal. Tirei o ozinho aqui e acrescentei o ão para poder dizer que essa palavra foi empregada no aumentativo, certo? Então, vejamos aqui, ó, o grau do substantivo, ele flexiona de duas formas. A primeira forma é a forma analítica, que nós vamos fazer o quê? Nós vamos adicionar um adjetivo que indica o aumento ou diminuição do tamanho. Ou seja, nós vamos pegar uma palavra, vamos pegar o substantivo, e nós não vamos acrescentar sufixo. Nós vamos acrescentar quem? Um adjetivo. Vejamos aqui, ó. Moro em uma casa grande. Observe aqui o substantivo casa, não é isso?
Para dizer que essa casa ela é grande, eu não precisei colocar aquele casarão. Eu fiz o quê? Acrescentei um adjetivo. Então, aí nós temos o grau aumentativo analítico. Moro numa casa pequena. Então, eu utilizei o adjetivo pequena para indicar que ele está no diminutivo analítico. Então, no aumentativo analítico, eu vou utilizar o quê? Adjetivos para indicar se eu estou aumentando ou diminuindo o tamanho dos objetos, do ser em si, do elemento. E aqui nós temos os adjetivos mais usados na forma analítica. No diminutivo, nós temos a palavra pequeno, minúsculo, pequenino, mínimo ou miúdo. Essas aqui são as formas mais utilizadas na forma analítica no diminutivo. Já na forma analítica aumentativo, as palavras que costumamos utilizar são essas: grande, gigantesco, enorme, imenso e colossal. E a outra forma é a forma sintética, que nessa forma sintética nós adicionamos um sufixo que indique aumentativo ou diminutivo de tamanho. Vejamos aqui, ó. Moro em um casarão. Então, eu fiz o quê? Utilizei aqui o sufixo para indicar que é uma casa grande. O outro exemplo. Moro em uma casinha. Acrescentei um sufixo aqui, ó, inha, para dizer que essa casa é pequena. Então, quais são os sufixos mais utilizados na forma sintética? No diminutivo, terminação acho, exemplo, riacho, eixo, vilarejo, inho, livrinho, ico, namorico, sufixo eco, jornaleco. Então, todos esses exemplos aqui, eles foram empregados na forma diminutiva, certo? E na forma aumentativa, nós temos aqui, ó, ão, exemplo, gatão, aço, volumaço, ázio, copázio, terminação lá, ona, pernona, orra, cabeçorra, alha, muralha. Todos esses aqui são sufixos aumentativos na forma sintética. E por último, nós vamos falar sobre o plural dos substantivos. O plural dos substantivos é para indicar se essa palavra ela foi empregada no singular ou se ela foi empregada no plural. O singular quando indicar um só ser ou grupo de seres, não é isso? Exemplo, gato é só um gato, flor é só uma flor e homem é só um homem. Por quê? Porque nós empregamos a forma singular. No plural, indica mais de um ser ou grupos de seres. Vejamos aqui os exemplos, ó. Gatos, mais de um. Flores, mais de uma flor. Homens, mais de um homem. Então, tem algumas regras que nós precisamos saber e conhecer. Vejamos aqui a primeira. A primeira regra diz que os substantivos terminados em vogal ou em ditongos oral acrescenta-se S. Ó, pai, pais, não é isso? Caju, cajus, herói, heróis. Então, para isso é importante que vocês conheçam e saibam quais são essas regras. A segunda regra diz o seguinte, que os substantivos terminados em R ou Z, nós vamos acrescentar ES ao singular. Então, ó, colher, colher terminou aqui em R, né? Isso está no singular. Para podermos fazer o plural, nós vamos acrescentar quem? ES. Então, o plural de colher é colheres. Dólar terminou em R, está no singular. O plural, nós acrescentamos ES, vai ficar o quê? Dólares. Cruz terminou em Z, né? O plural, cruzes. Acrescentamos ES. A terceira regra diz o seguinte, que nos substantivos, aqui está errado esse nome, viu, gente? Ó. Nos substantivos terminados em al, el,
ol, ul. Troca-se o L por is. Vejamos aqui, ó. Papel, terminou em quem? Em el. Então, eu vou trocar esse el por is. Vai ficar o quê? Papéis. Mel, terminou em el. Nós trocamos o el por is. Vai ficar méis. Anzol, terminou em ol. Trocando o L, o OL por is, vai ficar o quê? Anzóis. Para os substantivos terminados em il, temos duas maneiras. Uma é que nós podemos fazer essa troca por is, e a outra por eis. Vejamos aqui, ó. Nas palavras oxítonas. Então, o que é que vai acontecer? Quando a palavra for oxítona, nós vamos trocar o i por is. Funil, funis. O que é uma palavra oxítona, professora? Quando a sílaba forte for a última. Então, nós vamos começar a contar daqui para cá, certo? Ó. Se nós fôssemos pronunciar a palavra funil, qual é a parte mais forte? Ó? Funil, né? O il, nil. Então, aqui está indicando que é uma palavra oxítona. Nós vamos trocar esse IL por IS. Funil, funis. Barril, barris. Já nas palavras paroxítonas, o que é que vai acontecer? Nós vamos trocar o il por eis. Quem é a palavra? Qual é a sílaba forte? Ó? A oxítona é a última, a paroxítona é a penúltima. E a proparoxítona é a antepenúltima. Então, vejamos aqui, ó. Na palavra fóssil, quantas sílabas tem? Ó? Fóssil, né? Se fôssemos falar em voz alta essa palavra, fóssil, qual é a sílaba mais forte, né? O fó. Então, aqui está dizendo que ela é uma palavra paroxítona. Então, quando for uma palavra paroxítona, nós vamos trocar o IL por eis. Vai ficar o quê? Fósseis, no plural. Réptil, vai ficar o quê? Répteis, viu? Então, quando ela for oxítona, trocamos o il por is. Se for paroxítona, trocamos o il por eis. A quinta regra diz o seguinte, que os substantivos terminados em M, nós vamos trocar o M por NS. Ó, nuvem terminou em M. Então, o plural vai ficar o quê? Eu tiro esse M e acrescento NS. Vai ficar nuvens no plural. Fim terminou em M. Trocando vai ficar o quê? Fins no plural. Álbum está no singular, terminou em M. O plural vai ficar álbuns. Troquei o M por NS. A sexta regra diz o seguinte, que os substantivos terminados em S, os monossílabos e os oxítonos terminam em ES. Então, o que é que vai acontecer? As palavras que terminarem em S, nós vamos acrescentar ES no plural. Exemplo, gás, gases, tá? País, países. Existem algumas exceções. Quais são essas exceções? Os paroxítonos e os proparoxítonos que terminam em S. Nesse caso, aqui, ó, pires, já é uma palavra que, se você observar, ela terminou em S. Só que ela não está no plural. Para podermos fazer o plural, ela vai ter que vir acompanhada com o artigo. Então, vai ficar o pires, que está no singular. No plural vai ficar o quê? Os pires. O plural nós vamos fazer aqui, ó, no artigo. O vírus, o mesmo caso, ó. Vírus terminou em S, mas não está no plural. Ela vai vir acompanhada do artigo, o vírus, singular, os vírus, no plural. O ônibus. Ônibus terminou em S aqui, ó. Também não está no plural, é no singular. Então, o plural nós vamos fazer o quê? Os ônibus. E a oitava regra diz o seguinte, que os substantivos terminados em ão, vocês observem que tem alguns itens aqui, é porque esse substantivo ele vai variar dependendo da palavra. Então, uns recebem um acréscimo apenas do S, que nesse caso é mão, mãos, o plural,
eu fiz apenas acrescentando S. Cidadão, ó, o ão aqui. O plural vai ser o quê? Cidadãos, acrescentando apenas o S. Outro tópico aqui são os outros que trocam o ão por ões. Aqui é um tio, viu? Ões. Limão, limões. Anão, anões. Já outros trocam o ão por ães. É o caso de pão, fica pães. Cão, fica cães. E por último, alguns não têm uma forma definitiva, ou seja, recebem mais de um plural. Para os, nesse caso, aldeão, que eu posso fazer o quê? Aldeões e aldeãos. As duas formas estão corretas. Já o caso de sultão, podemos fazer de 3 formas. Sultões, sultãos e sultães, certo? Qualquer dúvida, podem estar nos procurando nos grupos de WhatsApp, que estaremos lá à disposição de todos vocês. Boa aula! Vamos estudar, e tirar 10.